Um grande abraço, meus amigos, minhas amigas, aqui das nossas redes sociais. Estou passando aqui porque não poderia deixar passar em branco a minha tristeza, minha profunda decepção com o que eu vi ontem no clássico Botafogo e Flamengo. É uma pacandaria, uma generalizada, jogadores perdendo até o dente. Que ponto que nós vamos chegar com um esporte tão apaixonante que é o futebol? Né? Os lutadores de artes marciais, eles se confrontam e tanto antes, durante e depois existe um respeito muito grande entre eles, né? Mesmo sabendo que um vai ter que ganhar. E eu não entendo por que que o futebol, principalmente o futebol profissional, está caminhando num rumo ignorado. Os jogadores de futebol profissional ainda não entenderam o exemplo que eles são para aqueles que consomem o futebol, né? Então, eu peço aqui encarecidamente, principalmente aos jogadores do futebol amador, né? Seja a categoria principal, seja a categoria de base, as crianças, jovens e adolescentes, não assistam isso e peguem aí como exemplo. Isso não é esporte. Aí depois, muitos jogadores, principalmente na base, não são aprovados no futebol profissional porque diz que o jogador não tem perfil. Mas peraí, e qual exemplo que o futebol profissional tem dado em termos de perfil? Então isso me preocupa muito. Eu peço encarecidamente aos treinadores de futebol profissional, da base do profissional, do amador, da base do amador, né? Conversem com seus jogadores, mostrem a eles que isso não é o caminho. O futebol também é educação, né? A gente respeitar o espaço do outro, né? Que vença o melhor e principalmente a lealdade, né? A lealdade é um aí dos argumentos que a gente não pode abrir mão. Que esse triste exemplo de Botafogo e Flamengo não sirva para ninguém, não peguem isso como exemplo, porque o futebol brasileiro dessa forma está acabando. Se não tiver uma punição severa para essas pessoas, isso vai continuar. E uma coisa que ninguém entende, né? Tudo é profissional no futebol, só a arbitragem que não. Com certeza a arbitragem também deixou a desejar para o que aconteceu, apesar que isso não serve como justificativo. Então eu peço principalmente aos jogadores de categoria de base, não tomem isso como exemplo. Aquilo não é futebol. Aquilo não é o futebol brasileiro pentacampeão mundial. Um abraço, meus amigos. Até a próxima.